Oi pessoal, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Se você ainda não é inscrita, clica aqui no botão e já se inscreve para não perder nenhuma aula. E compartilhe os vídeos com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Hoje a gente vai aprender duas coisas. A primeira é essa técnica aqui do voo do ganso deslocado. E nós vamos usar essa técnica, essa faixa aqui que a gente vai aprender para fazer essa capa de notebook. Com o zíper redondo aqui, ó. O meu já tá aqui dentro. Eu espero que vocês aproveitem a aula, já deixa um like no vídeo e deixa nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. E se você estiver assistindo às aulas e usando as técnicas para se inspirar, me chama para ver as suas criações. Coloca o hashtag Pituca Vem Ver e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Vamos para a nossa capa de notebook. Para montar o nosso efeito do voo do ganso deslocado, eu vou pegar 6 quadrados de fundo e 3 quadrados coloridos. O quadrado de fundo, uma margem de costura menor que o quadrado colorido. No meu caso, eu estou trabalhando com 8 centímetros aqui no quadrado de fundo e 9,5 centímetros no quadrado colorido. Primeira coisa que nós vamos fazer é cortar esse quadrado colorido na diagonal. Então, aqui vocês podem usar o mesmo tecido colorido ou podem também variar as cores. Cortei na diagonal, vou fazer a mesma coisa com esses aqui. Nós vamos pegar 2 quadrados de fundo, alinhar o triângulo colorido direito com direito. E nós vamos passar uma costura aqui nas duas laterais do triângulo. Então, vou passar uma costura aqui e aqui, aqui e aqui, com a medida de um pé de máquina. E vou repetir a mesma coisa para os meus outros jogos. Passei a costura, então, nas duas laterais do triângulo. E agora, nós vamos cortar na diagonal. Então, é melhor cortar pelo lado do quadrado, que aí você enxerga as duas pontas. Alinha a sua régua nas pontas do quadrado e corta na diagonal. E aí, nós vamos ter duas peças. Uma para um lado e a outra virada para o outro lado. Vamos passar no ferro pra gente começar a montar o nosso quebra-cabeça. Tenho as minhas peças aqui dos dois lados e agora a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça. Pegar uma de cada lado e começar aqui por baixo. O que a gente tem que alinhar é essa lateral do nosso triângulo colorido com o nosso triângulo de fundo. Assim. O próximo, a gente tem que alinhar essa lateral com a lateral do triângulo de fundo. E assim eu vou construindo o meu quebra-cabeça, montando, colocando no lugar. Vou pegar primeiro os meus primeiros dois. Tirar esse aqui da frente. Eles têm que ser costurados dessa maneira. Então, eu vou colocar direito com direito. E eu vou alinhar essa lateral do triângulo com essa do outro triângulo. Direito com direito, alinho as duas laterais. E alinho aqui, onde eu vou costurar, os dois tecidos. E vou passar uma costura, pé de máquina, aqui. Vai ficar dessa maneira. E aí, eu abro no ferro. E eu posso tirar a orelhinha que vai ficar aqui. Vamos voltar aqui com o nosso jogo. Esse aqui que a gente costurou, ele vai encaixar aqui. E agora, é mais simples, porque eu só preciso encaixar essa lateral aqui. Sempre tomando como base essa lateral do triângulo, encontrando com essa lateral. Encontrei a lateral dos dois triângulos coloridos, ando com o meu tecido até isso aqui, esses dois tecidos ficarem alinhados, e vou passar agora uma costura aqui. Passei a costura aqui, vou abrir
E agora vou encaixar o próximo. E assim eu vou fazendo toda a extensão do nosso trabalho. De um lado, do outro, de um lado e do outro. Depois de costurar tudo, falta a gente finalizar esse pedaço. Para isso, eu vou pegar um quadrado de 11 centímetros, no meu caso, cortar na diagonal e encaixar esse triângulo aqui. E eu vou pegar o outro pedaço do meu quadrado e encaixar aqui. Vai ter sobra mesmo, mas depois a gente refila. E passar uma costura aqui. Uma vez tudo costurado, agora eu posso refilar e enquadrar isso aqui. Minha faixa refilada ficou com 35 centímetros por 9,5. E agora, o que eu vou fazer para compor esse trabalho é... Peguei aqui um monte de faixas que compunham com a cor do meu trabalho, fui emendando uma na outra, faixas de larguras diferentes, e eu vou cortar 2 segmentos desse conjunto aqui. Um segmento de 10,5 e um segmento de 8, porque eu quero colocar essas faixas em cima e embaixo da minha faixa principal com o voo do ganso deslocado. Vou acertar aqui e cortar os meus 2 segmentos. E agora eu vou montar o meu trabalho. Costurando esses 2 jogos de faixa na faixa central. Depois de costurar os 2 jogos de faixa, a gente tem o trabalho pronto. Agora eu vou colocar sobre manta e quiltar. E vou preparar um fundo pro lado das costas do nosso porta-notebook, brincando com o jogo de faixas também. Colocar do mesmo tamanho, colocar sobre manta e quiltar os 2. Já fiz a parte de trás também, quiltei as duas com manta, sem forro, refilei e eu vou refilar no tamanho que é o meu computador. Então, eu vou medir o meu computador e acrescentar 5 centímetros na altura e na largura. Então, aqui tá o meu computador, eu acrescentei 5 centímetros na altura e na largura. Minhas partes da frente e de trás ficaram com 35 por 26. 35 por 26, mas aí vocês fazem do tamanho que for o computador de vocês. Eu vou cortar também, além da parte da frente e de trás, 2 forros, exatamente do mesmo tamanho. E eu vou colocar uma camada a mais de proteção, porque eu vou carregar um notebook. Eu vou colocar um nylon dublado. Então, só colocar o forro sobre esse nylon dublado, para dar uma proteção extra, e passar uma costura de segurança por toda a volta. Vai ficar dessa maneira. Então, nós já temos os forros, a parte de trás, a parte da frente com o nosso voo do ganso deslocado e tá faltando um zíper. Qual é o tamanho desse zíper? Vamos pegar a parte da frente aqui para vocês conseguirem entender como é que a gente vai medir esse zíper. Eu quero que esse zíper, ele faça uma curva aqui. Então, eu marquei 7,5 centímetros a partir da minha abertura. Então, a minha abertura vai ficar aqui, eu marquei 7,5 centímetros nessa lateral. E eu vou medir esse zíper, passando aqui pelo toda a extensão do meu trabalho, cobrindo os 7,5 centímetros que tá aqui, e passando um pouco mais. Então, eu deixei aqui uns 4 centímetros a mais de cada lado. Eu cortei esse zíper para esse tamanho de porta-notebook de 60 centímetros, porque depois é mais fácil a gente tirar do que faltar. Feito isso, a gente vai agora começar a aplicar esse zíper no nosso estojo. Eu quero que aqui ele fique curvo. Então, eu vou pegar um carretel de linha, vocês peguem qualquer coisa redonda aí que vocês tiverem que dê uma angulação boa.
Vou colocar em um dos cantos da minha abertura e desenhar essa curva que eu quero fazer. Desenhar com uma caneta que apaga, que depois, quando a gente passar o ferro, não vai ter mais essa marca. Desenhei uma curva de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ela vai me dar uma guia aqui. E é uma curva bem suave mesmo. E agora a gente vai encaixar o zíper. Vou achar o meio do meu trabalho. O meio do meu zíper. E vou colocar o zíper direito com direito, encaixando o meio. E aqui eu posso já alfinetar ele nessa parte que vai ser reta. E aqui eu vou seguindo a curva. E prendo ele aqui na parte reta também. Mesma coisa do outro lado. Aqui na parte da curva, para ele acomodar melhor, eu vou dar uns piques. Troquei a tesoura, porque a minha não estava funcionando. Então, eu vou dar uns piques aqui. De um lado e do outro lado. E agora, eu consigo acomodar bem essa curva seguindo o risco que eu fiz. Aqui é legal vocês marcarem também onde tá a altura do 7,5, que é até onde a gente vai costurar esse zíper. Então, o meu tá aqui e o outro está aqui. E agora, a gente vai pra máquina com o pé de zíper e passar uma costura na beirada desse zíper, como se fosse uma costura de segurança só para prender ele no lugar. E eu só vou costurar até as minhas marcações de 7,5 com retrocesso aqui. Essa parte eu vou deixar sem costurar, vou deixar solta. Passei a costura de segurança, ó, tá bem largo o zíper ainda. E agora, a gente, sem todos esses alfinetes e com o zíper já colocado, já posicionado, a gente vai colocar o forro. Então, eu pego o direito do forro com o direito do meu trabalho, alinho os dois, coloco o zíper aqui pra dentro. Vou alfinetar isso aqui no lugar. E agora sim, a gente vai passar uma costura com margem de costura mesmo, com o pé de zíper. E eu também só vou costurar dos 7,5 centímetros até os 7,5 centímetros, dando um retrocesso aqui, nas duas, começo e fim. Já passei toda a costura aqui, agora sim, pé de máquina, vou tirar esse excesso de manta. Vou desvirar ele, pra gente encaixar agora o outro lado. A gente já tem metade do nosso estojo, nosso porta-tablet pronto. Vou fazer a mesma coisa agora com a parte de trás. Então, já marquei aqui os 7 centímetros, que é onde eu tenho que parar e começar o meu zíper. Vou encaixar direito com direito, e agora a gente pode se guiar pela parte da frente. Ó, enquadra bem a parte da frente. Vai prender o zíper aqui na parte reta
e também fazer os piques para encaixar a parte curva, fazer a primeira costura de segurança e depois colocar o forro com a costura, com a margem de costura. Aí, esqueci uma coisa, a hora que eu fui encaixar. Desenha a curva também, para te auxiliar na hora de assentar o zíper na curva. Pegar o meu mesmo carretel e vou desenhar aqui a curva, só para me ajudar na hora de posicionar o zíper. Vamos de novo, direito com direito. Posiciona aqui as laterais da parte da frente na parte de trás. Vem com o zíper. E agora sim, já tá com os piques. Eu vou alfinetar primeiro a parte reta. E aí, assentar ele na curva. Passar uma costura de segurança e aí depois a gente vem com o forro. E aqui eu também vou costurar apenas da marcação do 7,5 até a marcação do 7,5. Com a costura de segurança passada e o zíper posicionado, a gente vem com a segunda parte do forro, direito com direito, alfineta, e agora a gente vai passar a costura oficial mesmo, pé de máquina com o pé de zíper, do 7,5 até o 7,5 com retrocesso no começo e no final. Passada essa outra costura, a gente vai também cortar o excesso de manta, sem cortar a costura. E desvirar tudo. Ficaram uns fios aqui. Deixa eu já tirar, porque senão na hora que for passar o cursor pode enroscar. Ainda mais que é pro lado de dentro. Faz uma limpeza geral. E desvira. Nessa hora, vocês podem olhar se a curva de vocês ficou boa. Se vocês quiserem dar uma consertada, é só desvirar e nessa hora ainda tem como consertar. Eu tô satisfeita aqui com a minha e agora eu vou passar o cursor. Então, passa o cursor e deixa ele preso aqui no centro do zíper, porque a gente agora só falta fechar tudo isso. Coloquei o cursor. Coloquei a etiqueta também, que eu tinha esquecido. E agora a gente vai fechar tudo isso. Então, a gente vai virar pro lado do avesso. E encontrar direito da parte externa com direito da parte externa e direito do forro com direito do forro. Melhor costurar um de cada vez. Então, vamos começar pela parte externa. Encaixa direitinho uma na outra, ponta com ponta, fundo com fundo. E alfineta. Aqui é importante a gente conseguir chegar o mais próximo possível de onde está a parada do zíper aqui do 7,5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com ele na máquina. Só que a gente vai costurar metade de cada vez. Eu não quero começar a minha costura por essa parada, porque senão eu não consigo chegar o mais próximo possível aqui. Eu vou começar a minha costura do meio e vir para esse lado, porque assim eu consigo chegar bem perto de onde está a parada do zíper. Então, o mais perto possível que você conseguir. E a mesma coisa do outro lado, aí começa de novo no meio e vem aqui até bem próximo de onde está a parada do zíper.
E aqui o zíper, ele tem que ficar pra fora. Não vai deixar o zíper pra dentro, senão ele vai aparecer quando desvirar. Ele tem que ficar embutido entre o forro e a parte externa. Então, alinha bem. Aqui, esse excesso, depois a gente pode tirar. Eu gosto de deixar ele grande porque eu consigo pegar, segurar, deixar ele no lugar. Se ficasse só uma orelhinha aqui, ia ser mais difícil. Depois a gente corta um pouquinho desse excesso. Então, eu prefiro ter onde segurar. E aqui, agora, a gente vai pra máquina, do meio pro zíper, até o mais próximo possível. E dá um retrocesso quando chegar aqui no final da costura. Aqui e aqui. Depois a gente faz o forro. Só cuidado para não costurar o forro junto sem querer, não deixar ele assim. Tira ele do caminho. Costurada a parte de fora, até bem pertinho aqui do zíper dos dois lados, a gente vai repetir a mesma coisa com o forro. Só que no forro, a gente precisa deixar uma abertura aqui embaixo para depois poder desvirar a bolsa. Então, alfineta, mesma coisa. Começa daqui com o retrocesso e vai até bem pertinho, mais pertinho possível do zíper. Dá um retrocesso aqui e começa de novo do outro lado da abertura e vai até o zíper, deixando ele para fora. E dando um retrocesso aqui também. Costurado o forro, antes de cortar esse zíper, eu vou desvirar e ver se tá tudo certo, para poder depois cortar e ficar tranquilo. Então, aqui ele tá embutido, por fora e por dentro. Vamos ver do outro lado. Também tá embutido aqui por fora e por dentro. Então, tô satisfeita. Agora, eu vou cortar o excesso de zíper e vou também chanfrar os cantinhos aqui de baixo. Deixa eu mostrar por fora que é mais fácil. Vou tirar o excesso de manta aqui desses dois cantos, para eles ficarem mais pontudos. Então, eu vou desvirar, tirar o excesso de manta daqui e o excesso de zíper. Não corta rente o zíper, vou mostrar pra vocês aqui. Não corta rente. Deixa tipo uns 2 dedos assim, pra ter uma segurança. De um lado. Do outro. E eu gosto de, além de cortar esse excesso, pegar uma agulha e dar uns pontinhos aqui pra fazer um stopper. Só por segurança mesmo. Então, peguei uma linha dupla, dei um nozinho aqui na ponta e vou dar alguns pontinhos no meu zíper. Fazendo um acabamento aqui, só para não ter perigo, sem querer o cursor sair por aí voando. Pode dar uns 3, 4 pontos, que já é o suficiente. Vou fazer isso do outro lado também. Chanfrar o canto, um lado, do outro lado, e agora sim eu posso desvirar tudo, acertar essas pontas e passar para tudo ficar no lugar. E agora falta a gente fechar só essa abertura do forro, que a gente deixou aberta para desvirar.
ou na máquina ou com pontos invisíveis. Eu vou fechar aqui com pontos invisíveis. E aqui está ela pronta, a parte da frente, a parte de trás, o zíper com o acabamento lateral. Tá correndo. O forro, já fechei aqui com pontos invisíveis e com uma dupla camada de proteção para o nosso notebook. Só falta colocar ele aqui dentro agora. E o voo do ganso deslocado, que vocês podem usar para fazer uma bolsa, para fazer uma nécessaire, para fazer essa capa de notebook ou qualquer outra peça que vocês criarem. E aqui está o nosso porta-notebook finalizado, capa de notebook. Já coloquei o meu notebook aqui dentro, então ele cabe certinho nas medidas que eu passei para você. É só acrescentar, medir o seu notebook e acrescentar 5 centímetros de todos os lados. O zíper tá correndo e agora ele tá protegido para eu poder levar para qualquer lugar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todas vocês. E eu aguardo vocês na próxima. Um beijo da Pituca Sapeca.